Olá, aqui é a professora Fernanda e nós vamos iniciar aí, né, o segundo semestre de 2020. Então, essa aqui vai ser a nossa primeira aula de máquinas térmicas. Hoje vai ser mais simples, tá? Mais tranquilinho, porque eu vou só fazer uma pequena introdução, explicar alguns conceitos iniciais e comentar de algumas propriedades de fluidos que a gente vai trabalhar, né, ao longo desse semestre. Depois, na próxima aula, aí sim a gente vai começar a entrar dentro do conteúdo mesmo e começar a ver as equações, exercícios, etc. Então, vamos lá. Bem, aqui só para dar uma lembradinha, tá? Agora, como a gente está iniciando o semestre direitinho, né, dá para fazer um planejamento melhor aí de como que vão ser as notas. Então, eu costumo, né, compor a nota entre prova e lista de exercícios. Né? Vocês já estão acostumados, já tiveram aula comigo, já sabem. Mas nesse semestre, em específico, eu vou aplicar 3 provas para vocês, porque a gente vai ter uma pausa aqui em janeiro, né? Tem o Natal e Ano Novo, depois mais 15 dias em janeiro. Então, a gente vai ficar 30 dias sem aula. Então, deixar para aplicar, aplica uma prova agora ou a primeira prova depois, né, dessa pausa, vai atrapalhar a gente um pouco. Então, a primeira prova eu já vou aplicar antes, tá? Da pausa, né, do recesso em dezembro, e depois o restante a gente vai ver quando retornar em janeiro. Né? Então, acabei dividindo em 3 aqui para ficar melhor. Lista de exercícios, como vocês já sabem, né? Então, a gente vai ter vários, a lista sempre valendo 4 pontos, cada prova sempre valendo 6. Né? Aí lembra que na nota a gente faz a média dos trabalhos que a gente teve até a data da prova, mais a nota da prova. Né? Aí a gente tem a nota, vamos chamar aqui de bimestre, entre aspas, tá? A nota do mês, por exemplo. E depois, no final, né, a gente faz a média das notas, para ter a média final da disciplina. Então, no final do semestre, a gente tem a substitutiva, que é uma forma de recuperação da nota. Lembrar que a gente troca a nota inteira, não só a prova. Por isso que a substitutiva aqui vale 10. E depois, se não conseguir ainda, a gente tem o exame final no fim do semestre, né, que aí ele vai trocar a média. Tá? Então, é o mesmo esqueminha que a gente está acostumado já. Bem, aqui só, né, para vocês terem de referência, a bibliografia que é utilizada aqui para montar essa aula, para fazer os exercícios, tá? A gente tem aqui, né, esse livro de Introdução à Engenharia de Sistemas Térmicos. Isso aqui é mais para o final do semestre, tá? Que a gente vai ver a parte de termodinâmica. Esse aqui é o que a gente vai ver no começo, tá? Aliás, desculpa. Um livro de Mecânica dos Fluidos que a gente vai ver no começo, tá? Tem também essa parte aqui de motor de combustão, uma revisão aqui do ensino médio que a gente vai precisar, tá? E conforme a gente for trabalhando, eu posso indicar outros também. Bem, então o que, né, a gente vai começar? Vamos começar definindo o que é fluido, porque vocês vão me ver nesse semestre aqui falando muito fluido, ao invés de ficar falando água, óleo, líquido, gás. Porque a gente vai diferenciar sólido de fluido, tá? Que nessa disciplina a gente trabalha com fluido. Então, o que é a definição de fluido? Ela é uma substância que não tem formato próprio. Tá? É diferente do sólido. Se eu pegar um cubo de aço, ele já tem um formato definido. Eu não preciso inserir ele dentro de um outro recipiente para ele adquirir um formato. Já o líquido e o gás, não. Se eu deixo ele fora, ele se espalha, ele não tem formato. Se eu coloco dentro do recipiente, ele passa a ter aquela geometria. Né? Então, dentro de um copo, por exemplo, com água, né, ela passa a ter o formato do copo, o formato interno. O gás, quando eu armazeno ele dentro de um cilindro, a forma geométrica dele vai ser a forma geométrica interna do cilindro. Tá? Então, isso que a gente também chama como fluido. Então, toda vez que eu disser fluido, eu estou incluindo líquidos e gases. Qualquer líquido, qualquer gás. Tá? Uma definição um pouquinho mais formal, tá? Não é a mais formal. A gente diz que fluido é qualquer substância, né, que é capaz de fluir, ou seja, ela não resiste a um esforço aplicado. Tá? Um esforço de pressão aplicado. Quando eu aplico, o fluido se desloca. É diferente do sólido, que quando eu aplico uma determinada pressão, ele resiste a esse esforço. Né? Ele não desloca, ele não, dependendo do esforço, ele não vai deformar a ponto da gente considerar aquilo como um deslocamento, tá? Um escoamento, vamos dizer assim. Essa aqui seria uma definição um pouquinho mais formal. Tá? E aí, é com base nisso que a gente tem
né, os estudos aqui que a gente vai ver, tá? Esse primeiro trechinho é de uma área chamada mecânica dos fluidos, depois a gente tem a parte de termodinâmica também. Bem, então, nessa primeira parte, a gente vai estudar os fluidos de duas maneiras diferentes, considerando que ele está em repouso e depois considerando que ele está em movimento, né, que a gente costuma dizer que ele está escoando. Então, quando eu estudo fluido em repouso, a gente chama isso de estática dos fluidos, né, porque ele está parado, vamos dizer assim. Então, como que eu vou usar isso? Né? Onde que eu aplico esse estudo de estática dos fluidos, né, de quando o fluido está parado? Projeto de barragem, né, porque a gente tem aquele lago todo né, armazenando a água. Então, para projeto de barragem, a gente usa, né, essa área de estudo. Sistemas hidráulicos, tá, de, né, pistão, tudo, sistema pneumático, tá, a gente estuda isso. Apesar do pistão deslocar o fluido, isso a gente não considera como escoamento, tá? E a principal área aqui que a gente vai ver, tá, que é a chamada manometria. Manometria engloba aqui a parte de estudo e cálculo de pressão, tá? E é baseado nela também que a gente tem alguns medidores de pressão. E aí a gente vai começar trabalhando aqui nessa parte. Bem, e aí, como toda disciplina, principalmente que envolve cálculo, tá? A gente vai ter aqui, né, unidades de medida que a gente precisa relembrar, tá? Então, fazendo aquela lembradinha lá de metrologia, né? Eu vou mostrar aqui algumas unidades que vocês vão ver bastante ao longo desse semestre, tá? E é muito importante utilizar a unidade correta, né? Escrever de maneira correta para não ter confusão, tá? Senão o cálculo, o valor sai muito errado. E o problema disso é que se você está fazendo um projeto, você vai construir aquele equipamento, né? Se você faz um cálculo, coloca a unidade errada, você corre o risco do equipamento não funcionar, dele quebrar, né? E gerar muitos problemas, né? Então é importante a gente sempre escrever a unidade correta, né? Então essas aqui que a gente viu em metrologia que chamava de base, elas também são chamadas de primárias, tá? Então são as mesmas. É massa, tá? Comprimento, tempo e temperatura. Então, como a gente já viu, é sistema universal, né, a massa em quilos, comprimento em metros, tempo em segundos, temperatura em Kelvin, não é graus Celsius, tá? Tem que prestar atenção porque se isso aqui entrar no cálculo, dentro de uma, né, eu vou usar isso numa equação, tem que estar em Kelvin. Tá? Aqui, né, lembrando que a gente tem outros sistemas de unidades ainda, né? Então, no sistema britânico aqui, a massa é dada em slug, comprimento em foot, o tempo em segundos também, e a temperatura aqui, Rankine. Tá? E aqui é para a gente dar uma lembradinha em alguns fatores de conversão. Tá? Isso porque, se eu estiver trabalhando com um projeto que vem de fora, por exemplo, né, ele vai estar nesse sistema de unidades ou no sistema inglês. Tá? E aí a gente tem que saber trabalhar com isso aqui. Se precisar fazer a conversão, a gente precisa saber fazer. Bem, aí depois a gente tem as derivadas, né, ou secundárias, que são combinações das primárias, assim como a gente viu lá em metrologia, no primeiro semestre. Então, o que a gente vai usar aqui muito vai aparecer área, volume, velocidade, aceleração, pressão, nessa primeira parte que a gente vai estudar, tá? Aqui só para lembrar que a gente tem velocidade angular, energia, a gente vai usar bastante, potência, tá? Massa específica, tem viscosidade, que é outra propriedade do fluido, e calor específico. Então, a gente tem aqui ó, as unidades todas no sistema internacional. Né? Então, o que a gente vai ver aqui bastante, além de área e volume, ó, pressão, né? A gente fala em Pascal, mas ele significa Newton por metro quadrado, é força dividida pela área que essa força está atuando. Energia, tá? Que é em Joule, Joule é a mesma coisa que Newton vezes metro. Tá? Potência, que é quanto de energia que eu gasto por segundo, né, joules por segundo. A massa específica, que é uma propriedade, né, do fluido, ela nada mais é do que a massa por unidade de volume, né, então quilos por metro cúbico. A viscosidade é outra propriedade, tá, que depois eu vou comentar mais para frente, que aí é quilos por metro vezes segundo. Tá? E o calor específico que a gente vai ver também na parte de termodinâmica. Aqui no outro sistema, né, no britânico, e aqui os fatores de conversão. Tá? Então, várias dessas unidades aqui, que a gente sempre trabalha no internacional,
vocês vão ver ao longo do semestre, e aí, como eu comentei, a gente tem que usar a unidade correta. Então, muitas vezes a gente vai precisar fazer algumas conversões. Se eu der algumas medidas em milímetros, vocês vão ter que passar para metro para utilizar na equação. Se tiver em centímetros, mesma coisa. Ou centímetros quadrados, tem que voltar para metro quadrado, e assim por diante. Tá? Bem, e aí quais as propriedades que a gente vai ver aqui ao longo do semestre? Tá? Então, a gente vai trabalhar bastante com pressão, principalmente nessa primeira parte da disciplina. Tá? Temperatura do fluido, tá? Do meu material, principalmente na parte de termodinâmica e transferência de calor. Massa específica, isso aqui é propriedade do fluido, ou seja, cada fluido tem um valor de massa específica, tá? Não tem dois fluidos diferentes com a mesma massa específica. Então, lembra que isso aqui é massa por unidade de volume. Energia interna, tá? Que é, vamos dizer assim, ela depende diretamente da temperatura. Depois a gente tem a entalpia, né? Que ela engloba toda a energia disponível que eu tenho no fluido, em termos de temperatura e pressão aplicada. Depois a gente tem a entropia, tá? Ela está ligada à parte da energia que a gente não consegue utilizar, tá? No trabalho, por exemplo. Depois quando a gente entrar na parte termodinâmica, eu volto a falar disso. Calor específico, isso aqui é propriedade de fluido também, tá? Cada um tem um valor. Que seria o equivalente a quanto de energia a gente precisa adicionar naquele fluido para conseguir elevar a temperatura em 1 grau. Viscosidade, isso aqui também é uma propriedade, cada fluido tem o seu, tá? Seu valor. Isso aqui está mais ligado, né, de maneira simples, vamos dizer assim, está ligado ao atrito, vamos dizer assim, tá? Entre o fluido e a superfície que ele está escoando sobre. Tá? Então, de maneira simples, né, está diretamente ligado a atrito, tá? E a gente tem a condutividade térmica. Tem outras duas aqui, eu não citei todas, porque senão vai ficar uma lista enorme. Tá? Isso aqui já é mais a parte de transferência de calor, que é o segundo tópico que a gente vai ver. Isso também é propriedade, cada material tem um valor de condutividade térmica. Isso aqui está associado à facilidade ou não que o material tem de transferir calor através dele. Tá? Mais ou menos isso aqui. Bem, então eu vou dar uma explicadinha rápida aqui, né, para a gente ver, né, o que é cada propriedade aqui, o que significa cada uma, tá? Então, a massa específica, como eu já comentei, ela nada mais é do que a massa dividida pelo volume, tá? A massa de um fluido qualquer. Sólido também tem massa específica, tá? Então, um material é uma substância qualquer, sólida, líquido ou gás. Vou pegar num determinado volume, vou ver quanto de massa que eu tenho e divido, né, a massa por esse volume. Então, a gente tem a massa específica. Então, sempre lembrar, ela é dada em quilos por metro cúbico. Tá? Esse valor entra em alguns cálculos, então tem que lembrar que a gente tem que pôr, né, nessa unidade, tá? Porque dependendo de onde a gente for consultar, pode estar numa unidade um pouco diferente. Depois a gente tem a viscosidade, tá? Essa viscosidade é chamada de absoluta ou dinâmica, tá? Porque tem outra depois chamada de viscosidade cinemática. É diferente o conceito, mas a gente não vai ver aqui. O símbolo da viscosidade é essa letra grega aqui, o Mi, tá? O Mi sozinho. Toma cuidado que depois a gente está acostumado também a ver o Mi como um prefixo representando potência de 10, tá? 10 a menos 6. Aí tem que tomar cuidado. Se ele está sozinho aqui, nesse caso que a gente está falando de propriedade dos fluidos, ele está representando a viscosidade, tá? Ele não está representando unidade. Bem, essa viscosidade, ela, na verdade, é um fator de proporção entre a pressão que eu estou aplicando no fluido, e nesse caso é de cisalhamento, tá? E a variação da velocidade que ele vai deslocar. Que lembra que a gente definiu o fluido como uma substância que não resiste a um esforço aplicado. Quando eu aplico, ela desloca, tá? E aí, conforme esse esforço, vai ser a velocidade com que esse fluido vai deslocar, né? Então, a viscosidade, ela dá nesse coeficiente de proporção entre essas duas grandezas. Também, né, aí, como eu já comentei, a gente pode associar a viscosidade com a dificuldade do fluido escoar, ou seja, o nível de atrito, vamos dizer assim. Então, já dá para ter uma ideia que quanto maior a viscosidade, tá, maior o atrito. Quanto menor a viscosidade, menor o atrito. A gente também percebe quando o fluido ele é mais grosso, vamos dizer assim, tá, ou mais fino, né, vamos dizer, não sei se conseguir, tipo óleo e água, por exemplo. Tá?
Aí a gente vê que tem diferença da viscosidade. Isso aqui é muito importante, tá? Tem muita influência quando a gente está estudando os líquidos, aliás, os fluidos em movimento. Tá? Porque dependendo da velocidade desse movimento, desse escoamento, isso aqui interfere muito, tá? Nos cálculos de distribuição de pressão, de velocidade, entre outros. Aí tem muita influência. Na estática, ele não tem influência porque está parado, tá? O fluido está em repouso. Depois a gente tem a temperatura, tá? Então lembra que a temperatura ela é meio que um grau, né? uma indicação do grau de agitação das moléculas de um determinado material. Então, quanto maior a temperatura, maior esse grau de agitação das moléculas, né? Mais energia na forma de temperatura eu tenho. No sistema internacional, como eu sempre falo para vocês, a unidade é Kelvin, a gente não fala grau Kelvin, é Kelvin somente, tá? A gente usa muito em graus Celsius, né? Porque a gente tem muitos medidores que dão em graus Celsius, mas toda vez que eu for fazer cálculo, eu preciso voltar para Kelvin, né? E aí a conversão é bem facinho, porque é só somar, né, a medida, né, o valor da temperatura em graus Celsius com 273. A energia interna, tá? Ela vai ser aquela energia, vamos dizer assim, disponível internamente, vamos dizer assim, tá? Do material, da substância. Então, ali eu tenho a soma da energia cinética das moléculas e energia potencial, tá? Devido a esse movimento, essa vibração das moléculas que a gente tem do material. E aí, ela é diretamente dependente da temperatura. Por quê? Como aqui eu estou a nível molecular, se eu tiver, né, uma temperatura maior, ou seja, as moléculas estão com um grau de agitação maior, vai alterar a energia interna, tá? A gente vai ter uma energia interna maior. Depois a gente tem a entalpia, tá? Então, ela é definida como uma quantidade de energia de uma determinada substância que vai sofrer uma reação, ela vai sofrer uma transformação. Então, seria a energia disponível que eu tenho para utilizar nessa transformação. E aí ela inclui energia interna e ela inclui energia de pressão, tá? Que está sendo aplicada nesse fluido, vamos dizer assim. Já a entropia, tá? A gente fala que é a medida de indisponibilidade de energia, ou seja, é uma fração daquela energia disponível que eu tenho que eu não consigo utilizar, ou seja, eu não consigo transformá-la em algo útil. Tá? A gente vai ver em termodinâmica que geralmente a gente usa isso para transformar em trabalho. Né? Trabalho que a gente fala aqui é sempre pensando em trabalho de eixo, tá? Ou seja, uma energia para tocar uma máquina, um gerador, etc. E a gente vai ver que a gente não consegue converter toda a energia disponível em trabalho, 100%. Sempre vai ter uma quantidade que eu não consigo, tá? Porque a gente tem perdas e tal. Então, a entropia, ela dá essa medida do que quantidade de energia que eu não consigo transformar, tá? Não consigo utilizar. E depois a gente tem o calor específico, né? Então, como eu já comentei antes, ele é uma medida de quanto de energia que eu preciso acrescentar nessa substância para poder variar a temperatura dela em 1 grau Celsius. Né? Tanto elevar quanto reduzir. Tá? Quando a gente faz um estudo mais aprofundado, a gente vê que tem 2 tipos de calores específicos. Tá? Um que é medido a volume constante. Então, eu vou fazer essa transformação aqui, essa adição de energia, por exemplo, mantendo o volume constante da substância. Tá? E aí eu vou obter um valor. E outro, a pressão constante. Então, o volume vai poder variar, mas a pressão aplicada ali na substância vai ser sempre a mesma. Tá? Quando eu estou trabalhando com gases, isso aqui tem uma diferença grande, porque os gases eu consigo variar bastante o volume. Quando eu estou trabalhando com líquidos, né, líquido é o que a gente chama de incompressível, eu não consigo variar o volume. Eu posso aplicar a pressão, que eu não vou variar o volume do líquido. Então, esses valores aqui, né, de CV e CP são muito próximos, então geralmente a gente simboliza só por C. Tá? Isso aqui a gente também vai trabalhar quando eu estiver na parte termodinâmica, que é mais para o final do semestre. Depois a gente tem a condutividade térmica, isso aqui está ligado agora à troca, transferência de calor. Tá? Isso aqui, ela é um tipo, né? A condutividade está ligada a um tipo de transferência de calor. A gente vai ver mais para frente que a gente pode trocar calor de 3 maneiras diferentes. Né? Através do material,
de um material para outro, de um meio para outro, tá? E por radiação. E aí, cada um desses eu vou ter uma propriedade associada. Condutividade está associada a transmitir calor através do mesmo material, né? De conduzir calor por esse material. E aí, cada um tem um valor. Por isso que a gente fala que é propriedade do material. Então, quanto maior esse valor, maior é a capacidade de transmitir calor, de conduzir calor. Tá? Então, ele conduz mais rapidamente. Quanto menor o valor, quer dizer que ele conduz de maneira mais lenta, ele tem mais dificuldade de deixar essa energia né, se distribuir através desse material. Isso aqui é interessante porque você pode usar, né, essa informação a seu favor. Se você tem um sistema que você não quer, né, que ele perca calor para o ambiente, né? Por exemplo, a gente tem uma sala que vai ser refrigerada e aí eu não quero que o calor do lado de fora passe para dentro da sala. Então, a gente pode usar materiais que têm baixa condutividade térmica para fazer o que a gente fala que é isolamento térmico. Eu aplico isso nas paredes desse ambiente, tá? Estou explicando de uma maneira bem simples. E aí, esse material, como ele oferece muita dificuldade para trocar calor, eu consigo fazer uma barreira, né, nessa sala para não entrar calor do ambiente que está mais quente para a sala refrigerada. Então, a gente trabalha com essas propriedades de acordo com o projeto, com o interesse que a gente tem. Bem, e aí depois a gente tem a pressão, tá? Essa grandeza que a gente vai falar aqui quase o semestre todo, né? Só em transferência de calor que a gente vai dar uma pequena pausa para comentar de pressão, tá? Então, como eu já falei, a pressão ela é uma força, tá? Dividido pela área em que ela está atuando. Então, essa é a definição. Então, a nossa unidade é Newton por metro quadrado ou Pascal. Então, a gente vai trabalhar bastante aqui na primeira parte de estática, tá? Porque a gente vai ver algumas definições aqui, algumas leis envolvendo pressão, e depois a gente vai ver que isso leva, né, ao que a gente chama de equação manométrica, que é muito importante na mecânica dos fluidos. Tá? Tem uma aplicação, assim, em muitas coisas, tá? Em termos de dimensionamento, medição. Tá? Então, o principal, né, elemento que a gente vai ter aqui vai ser a pressão. Bem, então nessa introdução, né, nessa parte inicial, né, a ideia era dessa pequena visão aqui, né, explicando já mais ou menos em linhas gerais o que a gente vai ver ao longo do semestre, né? Então, lembrando das unidades de medidas que tem que escrever correto, vocês também vão ver muitas medidas em termos de megapascal, por exemplo, tá? Então, lembrar sempre, né, pôr isso na unidade correta. E definição de algumas propriedades para ficar mais fácil da gente entender na hora que for trabalhar com as equações, tá? Para entender o que aquilo significa. Né? E aí depois, né, na próxima aula, a gente vai começar a ver mesmo estática, né, como trabalhar com pressão e etc. E aí vocês vão ver que isso tem aplicação em dimensionamento de equipamento. Tá? E depois no final eu vou mostrar um exemplo, como que a gente usa isso. Vai ver de novo, né? A gente está vendo aqui de maneira mais simples, mais resumida. Mas já vai dar uma boa noção de como que isso vai ajudar para a gente dimensionar, né, equipamento, dimensionar sistema. Tá? Um exemplo que eu vou fazer é de sistema de bombeamento. Então, vocês vão ver que é bacana, a gente aprende como trabalhar com as equações, como fazer os cálculos, mas isso tem uma aplicação direta na prática, porque eu consigo fazer projeto, eu consigo dimensionar, né, os equipamentos e acessórios que eu vou precisar trabalhar. Tá? Bem, então, a gente fica por aqui, né? E aí até a nossa próxima aula. Então.